Ponto. Prefeito, circula muito nas redes sociais um papo que o senhor governa para a minoria e esquece a maioria. Ou seja, o senhor governa para os ricos e esquece dos pobres. O que o senhor tem a responder sobre isso? Só um pouquinho, pessoal. Está começando o Fala Prefeito. Essas e outras perguntas, o prefeito Alcides Vicini vai responder ao vivo para o Portal Plural. Bem-vindo, prefeito. Obrigado. É um prazer estar aqui. E quero dizer de início que eu estou muito bem impressionado com quem encontrei aqui. Portal Plural é uma estrutura muito bem organizada, uma equipe, né, recebendo a gente com muita cordialidade e uma estrutura física respeitada. Parabéns, você e o time aí que tem essa história bonita aí, né, já de anos de trabalho. A primeira vez que eu entro aqui, eu posso dizer que não foi em vão esse trabalho e os números marcantes que vocês têm conseguido aí nas redes sociais são a resposta a um trabalho sério que vocês têm conduzido e certamente por ser um trabalho comprometido com a verdade. Então, parabéns por essa largada. Sobre a pergunta, então, é daqui a pouco. Daqui a pouco essa pergunta é isso. Na verdade, sim, ó, prefeito... Tem que ver o que vai dar audiência aqui, né, galera? Vamos perguntar, tá aberto o canal de comunicação do Portal Plural. Faça sua pergunta aí no Facebook que a gente vai botar o prefeito aqui contra a parede hoje, hein? Vamos falar de coisa boa, mas vamos falar de coisa ruim também, né, que faz parte. Prefeito, seja bem-vindo ao Portal Plural, seja bem-vindo ao nosso programa. E esse Fala Prefeito, a nossa ideia é que você tenha esse canal aberto aqui com a gente, sempre que quiser utilizar. Se for por nós, é toda semana você vai estar presente aqui, porque o prefeito, afinal de contas, né, é o prefeito, tem muita coisa que passa na sua mão toda semana e a população precisa saber qual é que é o trabalho, esse trabalho maravilhoso que vai se fazer. Leonardo! Então, seja bem-vindo aí, prefeito, obrigado por ter vindo aí, né, e parabéns pela coragem. Você sabe que sentar nessa cadeira aqui não vai ser brincadeira, não. A gente avisou o prefeito que aqui é pauta livre, tá, e a gente vai realmente tocar em pontos que realmente vão ter significado. A gente pede para que você deixe a sua pergunta aí, pergunta para a gente aí o que você quer que o prefeito responda e a gente vai estar trazendo as pautas aqui. Já tem pergunta para aí, né? Calma aí, galera, já vamos falar aqui, o Carlos e Bruna Donel, já vai a perguntinha aí. Pode continuar, eu não queria te interromper. Então, acho que vamos começar por ontem na Câmara lá, pode ser? Vamos lá. Ontem, acho que uma questão polêmica aí que foi levantada ontem foi a Sônia, o Dado, vereadores, né? E o Osório criticaram você, que você não deu espaço na inauguração daquela estrutura grande que a Corsã inaugurou, tá? Fizeram uma crítica bem dura a você, especificamente a você, né? Que não teriam dado espaço para que o Orlando discursasse lá, dado que foi o Orlando que foi o que assinou o contrato, foi ele que desenvolveu todo o contrato da Corsã lá, foi no governo dele, você deixou para ele, aliás, né? Então nós vamos tocar daqui a pouco nesse assunto, por que você foi deixar para ele fazer e por que você não fez, se venceu no seu ano 2008, você deixou para ele. Mas ele, enfim, ele que assinou o contrato, ele que criou as bases desse contrato, que a gente vai tocar nesse assunto também hoje. Mas enfim, houve essa crítica. Então, por que você não deixou o Orlando subir no palco? Bem, na verdade, o que acontece... Quem liderou toda a cerimônia lá foi a assessoria, o cerimonial do governo do Estado. O que só eles me pediram, olha, eu quero que o senhor indiquem aí um mestre de cerimônias. Nós então indicamos o Viana para que procedesse a leitura daquilo que fosse indicado pela assessoria do governo. Então, quem estabeleceu todas as falas foi a equipe do governador. Então, o Vicini era um dos convidados. O evento era do governo do Estado, claro, a Corsã, que é, digamos assim, da gestão estadual, inaugurou a ETA. Então, esse detalhe de quando começou e quando concluiu, eles não deram a importância que talvez nós teríamos dado. Se fosse eu, posso dizer para vocês, e quem me conhece, Sônia, Dado, Osório, vocês que me conhecem, sabem que eu sempre que eu tinha, vamos dizer, a coordenação de um trabalho de inauguração, foi em inúmeras ocasiões, eu sempre destaquei aquele ou aqueles
que de alguma forma ajudaram aquilo que viesse a ser conseguido pelo município. Uma obra, e assim por diante. Foi o caso, por exemplo, que inauguramos aquele primeiro trecho da Avenida América. Você recorda? Falou, convidei o Orlando, convidei até o Collor, que na verdade apenas tinha mantido contato lá com o ministro, né? A equipe do Terra, todo mundo. Destaquei porque tinham participado. Então, pode ter certeza. Se eu tivesse visto Orlando, porque eu fui buscar o governador, quando cheguei já começou a cerimônia, falou o presidente da Corsan e logo falei eu. Eu nem tive tempo de olhar um pouco mais. Depois que eu falei que eu vi que o Orlando estava lá do lado, meio escondido lá e etc. Ah, se eu tivesse visto, eu teria citado. Tanto é que todo mundo viu. Eu saí de onde estava, ao lado do governador, quando o governador começou a falar, e fui lá para dizer para o Orlando, venha para cá, venha mais para perto. Não quis vir. Eu quis levá-lo também para a hora que nós descerramos a placa de inauguração. Ele também não quis ir lá, ele ficou assim meio, né? Eu teria levado ele aqui, vamos lá, cara, vamos tirar foto junto, tal e tal, dado que a obra começou no tempo dele. Ele não quis ir, problema dele. Bom, só para deixar claro, jamais eu sonego, nunca fiz isso, a contribuição relevante de um líder político que tenha feito uma coisa boa por Santa Rosa. Esse episódio, eles certamente não viram como é que foi lá, ou se viram, distorceram, porque não foi o Vicini. Quem assumiu o formato da inauguração foi a assessoria do governador. Eu também não podia dizer, não, agora faço isso. Eu não pude, até porque não foi possível. Mas, como sabem, eu até agora, então, Orlando, tu que estás assistindo, espero que tu assista esse bom portal, né? Esse canal importante. Agradeço, em nome de Santa Rosa de hoje, a tua contribuição lá atrás, pelo fato de a obra ter sido iniciada ao teu tempo de governo. E nós continuamos, acompanhamos tudo isso, e que bom que hoje nós tenhamos, não é, essa maravilhosa ETA, que é Estação de Tratamento de Água. Mais uma, essa com água do Rio Santa Rosa, a outra do Rio Santo Cristo, e nós temos água para todo mundo. Obrigado, senhor. Muito obrigado por termos também essa ETA, fruto do trabalho da Corsan, com dinheiro que foi arrecadado por aqui, né? E outro que eles financiaram, foram 38 milhões que foram investidos para que nós possamos ter água para os próximos 40, 50 anos. Jennifer, tu que é bem moça aí, fica tranquilo. Quando tu fizer 70 anos, né, por aí, a água vai ser qualificada em Santa Rosa graças a esse investimento que foi feito, graças a todos aqueles que colaboraram, também Orlando e o governo do estado que investiu nessa importante obra. Só para você saber aí que está assistindo, quem é Jennifer, hein, prefeito? Tem um bastidor aqui, tem uma galera que está trabalhando atrás das câmeras, aí o William, a Jennifer, o Rodrigo, estão auxiliando a gente aí também na transmissão. Tem pergunta, cabelo. Espera um pouquinho, Gelson. Ainda? Espera um pouquinho, porque, para não fugir, tá? Vamos lá, Léo. Ainda dentro desse tema, prefeito, tá? Vocês todos políticos comemoraram a ETA, né? Comemoraram a ETA como se fosse uma grande conquista, e de fato é, para o serviço. Só que ninguém entende que a ETA não é nossa. E ETA toda paga com o nosso patrimônio. A gente vai entrar na frente. Você falou parte paga pela nossa arrecadação e parte paga pelo investimento. Você sabe que foi arrecadado muito mais que esses 38 milhões nos últimos 10 anos. Muito mais que esse valor. A gente vai mostrar mais para frente. Vamos voltar nesse assunto. Mas antes disso, antes de explicar para as pessoas que a ETA não é de Santa Rosense, e sim do governo do estado, e no final do contrato vamos ter que pagar para eles, que é uma dívida que a gente contraiu. Antes de entrar nessa, tá? Vereador Dado, mais uma, tá? Falando lá, ainda reclamando, né? Ainda, assim, fazendo o trabalho que ele faz de oposição, de forma muito respeitosa, é claro. Ele comentou, então, que se não fosse a Câmara de Vereadores, né? Você, como prefeito na época de 2008, teria entregue para Odebrecht. Ele falou isso em alto e bom tom lá, tá gravado lá, você pode ver. E ele falou que se não fosse a Câmara de Vereadores, teria sido entregue para Odebrecht assim, a licitação, então teríamos privatizado o serviço. Com você a bola, prefeito. Jogar informação no ar assim é uma barbada, né? Ele, se tivesse acompanhado bem os fatos,
quando nós, encerrando o contrato com a Corsan, nós ameaçamos, olha, ou vocês fazem uma proposta melhor para Santa Rosa, ou então eu vou fazer uma licitação abrindo para que se possa, quem quer possa concorrer. E de repente, também o próprio município venha assumir a gestão da água em Santa Rosa. Então, em cima disso, dessa ameaça que nós fizemos, dessa pressão que fizemos à Corsan, o próprio presidente da Corsan da época, que era o tempo, se não me engano, da governadora Ieda, acho que era a época, ele esteve no meu gabinete me trazendo a proposta. Prefeito, em cima disso aqui, a Corsan quer manter isso aqui. E ele me trouxe exatamente a proposta que depois foi assinada pelo Orlando. Só que o que aconteceu? Na época, de fato, eu estava no fim, já era o mês de novembro, por aí, outubro, novembro, logo depois da eleição, já tinha um novo prefeito eleito, né, que era o Orlando, e eu achei que eu não devia, naquele momento, eu assinar o contrato com a Corsan, e acho deixar para o novo prefeito, talvez, rever e quem sabe melhorar ainda mais aquela proposta que ele estava me trazendo ao gabinete para que eu pudesse mandar para a Câmara e, quem sabe, consolidar daqueles termos. Então, essa conversa de que o Odebrecht, isso é conversa fiada, o que nós ameaçamos, isso sim, se a Corsan, porque até então tem que admitir, a Corsan era bastante relapsa nos compromissos dela com o município de Santa Rosa. Não é o formato que tem hoje, tem investimento todo dia. Na época, para conseguir 100 metros de rede de água, era um parto. A prefeitura tinha que esmolar quase. Até então, realmente, ela era muito descuidada, vamos dizer assim. A partir do momento dessa pressão que nós fizemos, o ensejou, permitiu, e Orlando não é cafajeste, ele certamente, que conviveu na época, vai saber que nós tínhamos feito pressão e ameaçamos até com uma abertura de uma licitação, que a Corsan podia participar, a prefeitura, até se quisesse, podia ser, ou até terceiros, né? Mas que eu ia entregar para o Odebrecht não é verdade, porque nós apenas ameaçamos fazer a licitação, Leonardo, para garantir que a Corsan se comprometesse com Santa Rosa. E graças àquela pressão, o próprio Orlando e a Santa Rosa fez um contrato melhor, que de fato garante que hoje as redes de esgoto sejam... Deixa eu explicar isso aí para as pessoas, explicar essa questão. Só para explicar para você que está ouvindo a gente agora, o contrato com a Corsan venceu em 2008, tá? O prefeito Vicini era o prefeito. O prefeito Vicini fez um contrato emergencial de 1 ano. Apenas 1 ano, certo? E depois Orlando, em 2009, assume e faz, então, assina um contrato por 25 anos. E agora a pergunta, desse contrato que você fez de 1 ano, que você fez emergencial, tá? O que o contrato que o Orlando fez melhorou em relação àquele 1 ano que você fez proporcionalmente? Na verdade, naquele contrato de 1 ano, nós fizemos, a Corsan se comprometeu a destinar um valor, não me recordo exatamente, acho que foi R$1 milhão, que na época era interessante. R$1 milhão para fazer um esgoto, se não me engano, era ali na Planalto, na região ali da Tiradentes. Quem conhece uma obra. É um conceito parecido com essa questão de fundo compartilhado? Seria? Mais ou menos, mais ou menos. Seria um recurso específico destinado para esgoto local, numa área que era muito complicada lá, né? Quem conhece lá, quem mora lá na Tiradentes, lá entre digamos, a Planalto e o Vicente Cardoso ali, o esgoto corria, não tinha capacidade de infiltração, então se destinou R$1 milhão para isso. Tá? Então foi contratado isso. Então é a semelhança, vamos dizer, um pouco semelhante ao que foi depois o chamado fundo compartilhado, em que o município pode destinar de recursos para obras de saneamento do interesse da comunidade. Gente, tem muita pergunta, tá surgindo. Nós estamos com 100 pessoas online aqui assistindo ao vivo. Posso fazer uma pergunta para o prefeito? Faça a pergunta, ele responde, e aí eu vou para as perguntas da plateia aqui. Prefeito, sobre a rede de esgoto e asfáltica, beleza? Teve um internauta que pediu o seguinte: por que a Planalto foi deixado por último na rede de esgoto e na rede asfáltica? Isso é pelo cronograma ou pelo reflexo das urnas? Boa pergunta. Olha, foi boa, Luciano. Na verdade, o que aconteceu? No momento que a Corsan assinou o contrato, ela estabeleceu também um cronograma de obras
tanto de substituição das redes de água, quanto da implantação da rede de coleta de esgoto. Então, foi um plano que eles estabeleceram de forma técnica, envolvendo tanto os engenheiros da Corsan quanto da prefeitura, que viram onde é que é melhor, onde já tem e onde vai sendo ampliado progressivamente. E esse contrato, então, quando eu assumi, ele já tinha sido mais ou menos estabelecido, esse cronograma. Então, o que aconteceu? Realmente, a Planalto, e de fato, em razão das condições de tempo, em razão também de identificação de locais onde precisava haver detonação na rocha, então, esse programa de implantação da rede de esgoto, principalmente, atrasou mais do que estava programado. E, claro, como atrasou, bom, então tá, essas são obras de esgoto. E nós entramos com as obras de asfalto. Evidentemente, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, você jovem que está me ouvindo, você garotinha que está nos assistindo aqui, imagina que fosse tu, o responsável. Tu ia começar a fazer o esgoto, melhor, ia fazer o asfalto onde não foi feita a rede de esgoto? Não, nem tu, né, Luciano? Então é o seguinte, como a obra de esgoto na Planalto só foi feita agora, então, aleluia, gente da Planalto, agora já está licitado, nós devemos ter autorização na semana que vem, a oportunidade de contratar, ali, se não me engano, acho que foi a ênfase, ou a Carpenedo, não sei, duas empresas de Santa Rosa que participaram. Então, vamos começar a fazer o nosso asfalto, porque a rede de esgoto já está pronta em várias ruas lá, e aí sim, com o esgoto implantado, nós vamos começar a fazer o asfalto, vai ficar uma maravilha. Então nada se reflete nas urnas, prefeito. Então essa não, isso é questão de cronograma. O cronograma, e eu jamais faria isso, porque até na Planalto, em muitas urnas nós ganhamos. Alguns dão até uma surra nos nossos concorrentes. Tá. Então, nada disso. Há um cronograma e a Planalto, graças a Deus, como as outras bairros de vida já tem, ela vai ter. E a vantagem, vai ter um asfalto novo. No Natal, todo mundo vai poder celebrar, receber os amigos, os visitantes, com um asfalto novinho. É o mais novo da cidade, por causa desse cronograma que foi implantado. Na verdade, existem outras perguntas antes dessa, mas já que puxou o gancho da Planalto, tem gente pedindo aqui, Eberson Ferreira, gostaria de saber qual o cronograma dos trabalhos na Bela Vista, Ouro Verde, loteamento Eldorado. Bom, eu sei que na Bela Vista, ali, digamos, na Rua Guaíra vai ser feito o asfalto, certo? Na Rua Guaíra, que é ali que dá acesso justamente no Ouro Verde, né? Ali próximo ao Ouro Verde, certo? A Guaíra eu sei que tem. Os loteamentos eu não lembro assim, de memória, se está previsto alguma coisa nesses loteamentos aí, porque se é um loteamento que tem que fazer a infraestrutura, é o proprietário que faz o loteamento. Então isso compete a quem fez o loteamento executar as obras de água, esgoto, luz e até pavimentação, que seria ou é asfalto ou é calçamento. Entendi. Rua das Promessas, sabe qual que a gente está falando? Por acaso é a Mendes lá, a Chico Mendes? Liga a Timbaúva, a Glória. Tá bom. Bom, a Rua das Promessas. Existe projeto? É isso que o pessoal está pedindo. Certo. Não, isso está... O Arthur Lones, que até... Deram uma tapeada lá, né? O pessoal não gostou muito disso, prefeito. Também. Já, falando do que o Gelson que falou, deram uma tapeada, não gostaram muito da... É o seguinte, quem conhece bem lá, a Rua Polo é aquela que sai pelos fundos aí é a continuação da Fernando Albino, passa ali, sobe lá pelo alto da Timbaúva, pelo alto da Glória, que vai até o matinho aquele. Naquele matinho, então tem aquela curva, quem está me vendo aí, está sabendo que eu faço aquela curva, ali, pá, cai lá na Chico Mendes. Bom, ali nós já desapropriamos, escutem aqui a senhora que mora naquelas cercanias. Já a prefeitura desapropriou. Quer dizer, a prefeitura já é dona daquele espaço que vai permitir o prolongamento da Rua Polo, que vai sair lá na Rua Alfredo... Opa! Lá em cima, Miners, aquela que está asfaltada, que faz ligação com o fundo do parque. Então, a Rua Apolo aqui vai sair reto lá em cima, na rua asfaltada, e a Chico Mendes vai ser ligada direta também, e quem vai fazer o calçamento do
trouxe o professor Mauri, que é o dono do loteamento aí, já está combinado. Nós fazemos a ligação da rua, a famosa rua das promessas, tá? Então eu acho que vamos deixar assim. Entre a Apolo e a rua Alfredo Maires, parece que é o nome, eu não tenho certeza. Vai sair então. Vai sair, quem sabe vamos chamar de Rua das Promessas, da promessa cumprida. Porque depois que nós fomos lá, nos reunimos com a comunidade, estava lá o vereador Renato, estavam outros líderes lá também, e conseguimos estabelecer como é que ia ser feito. A prefeitura e achou uma solução importante para a senhora e os senhores que estão nos ouvindo e nos vendo aqui, vai ser importante porque vocês devem ter percebido. A Rua Francisco Timo, que dá acesso lá a Timbaúva, é uma rua que ficou estreita. E a Rua Apolo também não é uma rua muito larga, mas são duas ruas que serão asfaltadas e vai ter condições de, no futuro, quando um de vocês, quem sabe, seja o prefeito, né? Aqui pode ser que saia o prefeito, um daí que estão nos assistindo, seja o prefeito ou a prefeita, talvez no futuro tenha que se definir o sentido. Uma só sobe e a outra só desce. Porque quem sobe pela Francisco Coutinho já deve ter notado que tem horas que, pô, estaciona carro aqui e carro ali, já fica difícil de transitar. Então, é uma rua que vai ser muito importante, por isso nós gastamos um pouco, vamos gastar, já está a desapropriação feita, já está a licença ambiental, já vamos cortar aquele mato e vai ser todo um programa de substituição, e a prefeitura vai licitar ainda nos próximas semanas aí, e vai ser feita, a Rua das Promessas vai virar realidade. Boa, boa. Como esse tema mexe, né, com a população, a gente começou a falar sobre isso aí e choveu perguntas relacionadas a ruas, né? Não vamos entrar nessa. Na verdade, existem muitas coisas para se fazer, né, quando se trata de calçamento, de cascalho. Eu posso fazer um comentário? Sim, por favor. Bom, na segunda-feira passada, eu estive na Rádio Noroeste, no programa do Jari, e fui publicar as ruas que nós íamos contratar para fazer a terceira etapa do PAC 2. Cara, naquele dia de segunda-feira e terça-feira, eu devo ter respondido a 30 telefonemas. Mas Vicine, pô, e a nossa rua? Mas como assim? Onde é que tu mora? Eu moro na rua tal. Quanto fica do asfalto? Não, dá quase meia quadra. Cara, então esse projeto não é para levar asfalto para casa de todo mundo. O projeto é para colocar nas ruas longitudinais que todo mundo vai poder chegar perto de casa pelo asfalto. Então, esse que é por isso. Então, eu infelizmente tenho isso. Todo mundo gostaria de ter o asfalto na frente da sua casa. E não é possível, né? Tá, então para simplificar essa questão, porque são muitas perguntas, não tem como a gente responder sobre cada rua de Santa Rosa. Existe algum protocolo? Onde é que a pessoa sabe que a sua rua ela vai ser trabalhada, ela vai ser mexida, ou se está no cronograma? Tem esse cronograma de asfaltamento, cronograma de repente de tapa-buraco, alguma coisa assim? É que emergencial é feito na hora, não tem cronograma. Gelson, o programa de CIPAC está certinho. As ruas que vão ser asfaltadas ou recapeadas nesse projeto que vai ser contratado, que já foi contratado, assinamos o contrato semana passada, que será dada ordem de serviço nessa semana, na semana que vem, depende só a autorização da Caixa Federal, que isso vem de Passo Fundo. Essa já tem um cronograma. Liga lá para a prefeitura, fala com o Maurício, o engenheiro Maurício, ou fala com o secretário Rodrigo Birca, que é dessa área aí. Eles poderão dizer, ó, serão feitas, essas serão feitas ou asfalto ou calçamento, e mais ou menos o cronograma, tá? Nós vamos estabelecer o cronograma, procurando atender onde mora mais gente, primeiro, para que aos poucos seja atendido todos aqueles que estão nesse programa. Agora, tem muita rua que não está previsto, né? Muita gente gostaria de fazer asfalto. A minha rua, por exemplo, eu moro na rua São Francisco. Os vizinhos, pô, mas nós não vamos, a nossa rua tu não vai asfaltar? Que é o trecho que vai da rua Minas Gerais até a Travessa Acre. É uma quadra só. Olha, gente, por enquanto não, né? Vamos ver. Mas tem muita gente que gostaria de ter a rua asfaltada e, por enquanto, tem um bom calçamento, já é bom. E tem que lembrar que tem ainda famílias que moram fora do calçamento. E essas são mais urgentes para nós atendermos. Eu acredito que nós temos que trazer aqui, eu já convoco aqui, Rodrigo Birk, Lozecan, o pessoal que está mais ligado com a infraestrutura, com o trânsito,
para a gente detalhar rua por rua. Aí sim eu acho que dá para abrir legal esses questionários, porque senão a gente vai ficar respondendo muita coisa específica. Eu gostaria de comentar aqui e aproveitar justamente que o prefeito está aqui para a gente falar de assuntos realmente que, digamos, só o prefeito sabe responder. Essas duas outros secretários também podem responder. Por exemplo, endividamento do município. Temos um município endividado, como estão as contas? Eu me preocupo porque ontem na Câmara foi levado justamente a questão dos problemas com a saúde, do Vida e Saúde, da UPA, da Fundação. São sistemas que eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais. Luciano, Leonardo, me ajude de repente nessa questão assim. Eu acho que, muito bem lembrado essa questão do endividamento, eu acho que essa questão das contas públicas, a gente precisa de um Fala Prefeito exclusivo para tratar, Gelson. Acho que a gente tem bastante bala na agulha aqui para hoje ainda, tá? E eu acho que essa questão do endividamento traz a questão do funcionalismo, traz a questão dos sucessivos aumentos consideráveis que o prefeito Vicini fez e os outros prefeitos também fizeram, principalmente nessa época de crise. Agora isso dá um tema bem polêmico, tá? Por que o prefeito Vicini, num período em que de 2013 até 2018, agora há pouco, num período que todo mundo estagnou, crise total, a maior crise da história do Brasil, deu 40% de aumento para os servidores, né? 40% de aumento, então, e ainda é acusado pelo sindicato de ser inimigo da... Então, isso é muito polêmico. É muito polêmico. Essa questão a gente tem que trazer o estudo junto, nós temos o estudo pronto, Gelson, tá? E eu acho que a gente tem pauta aí, o Luciano tem uma pauta agora para mudar um pouquinho, prefeito. Permita só interromper. Acho que, de fato, esse assunto é relevante, porque, inclusive, esse mês de abril é o mês do dissídio coletivo na prefeitura. O próximo Fala Prefeito é sobre isso, sobre a crise econômica dos municípios do Brasil, e só que a gente vai trazer todos esses temas, investimento em educação, investimento em saúde, certo? A questão da política dos funcionários públicos, por que você não quebra você já quebrou o nível 1. Por que não quebra o nível 2? Quero perguntar isso para você. Por que não quebra o maldito nível 2? Para fazer esse pessoal ganhar um pouco mais, diminuir. O sindicato fala que é achatamento. Isso é muito polêmico. Eu não acho que é achatamento, eu acho que é diminuição das diferenças. Tá entendendo? Então isso é muito polêmico, prefeito. Desculpa, agora eu joguei um monte de coisa. Permita só, para responder talvez problemas de forma genérica. A questão do endividamento e a questão financeira. Eu te confesso, Gelson e amigos que estão nos assistindo aí, eu já estou governando o município há 18 anos, em épocas diferentes, mas eu estou prefeito há 18 anos. Esse é o ano que estou correndo, é o número 19. Né? E o ano 18, que eu tive lá, junto com o Bevenhu e a nossa equipe como prefeito, foi o primeiro ano, de 18, o primeiro que a prefeitura gastou mais do que arrecadou. Então, te confesso, e confesso a vocês aqui da equipe, os amigos que estão nos assistindo aí, certamente, essa questão do equilíbrio das contas municipais é um assunto muito sério, e se vocês destinarem um programa específico, estou disposto aqui a responder e ver quais são os caminhos que o gestor público municipal e a Câmara de Vereadores, que tem que estar profundamente comprometida com isso, tem que tomar algumas medidas antipáticas para alguns e indispensáveis para todos, para que a gente mantenha o equilíbrio e possa, a prefeitura, prestar os serviços que tem que prestar nas diferentes áreas e que possam os funcionários serem pagos justamente a cada mês e em todos os anos. Então, é um assunto assim que merece, acho que a ideia de colocar um programa específico é inteligente e vai ser produtiva até para a comunidade. Já está marcado para a semana que vem esse tema. A semana que vem eu vou estar em Brasília. Eu estou na Marcha dos Prefeitos, então a semana que vem eu só vou estar de volta na sexta-feira, não sei se... Ok, então para outra. Na seguinte, acho que pode ser. Tá? Furo de notícia, prefeito não quer, foge para Brasília para ser entrevistado pelo Portal Plural. Entendeu mesmo. Prefeito, na geração de empregos, correto? Ijuí já deu entrada na Avan. Então é um tema muito polêmico. Santa Rosa ficou para trás. O senhor era a favor da Avan em Santa Rosa ou contra a Avan em Santa Rosa? Nós fomos, Luciano, nós fomos aqui com o presidente da Câmara,
com o líder, digamos assim, da CISAP, com o deputado Osmar Terra, mas quem eram várias pessoas assim que integravam a comunidade, porque foi junto conosco também o Botoli, que nos levou de avião, né? Foi muito gentil, nos levou de avião até Santa Catarina, em que nós fomos visitar o nosso amigo diretor da VAN e nos colocamos à disposição para oferecer um espaço aqui em Santa Rosa e fazer os apoios necessários para que nós pudéssemos ter o investimento da VAN aqui no nosso município, na nossa região. Infelizmente, no momento que nós fizemos as tratativas para permitir que o comércio abrisse aos finais de semana, houve um movimento assim, quase revolucionário ali, né? Tanto que era um absurdo e um abaixo-assinado muito intenso aí, por parte principalmente dos comerciários e Mas no caso do vereador. com esse abaixo-assinado que foi muito grande a aderência, né, do abaixo-assinado, não fez o senhor recuar também, ou o senhor deu continuidade ao pensamento? Não, eu mantenho o pensamento. Apenas naquele momento, e nós estávamos vendo um momento também de dificuldade, já indo para o fim do ano, nós recuamos um pouco nesse sentido. Mas eu pretendo que, à medida que eu ouvi agora, de novo, o diretor da VAN dizendo que ele pretende, em questão de 2 anos, implantar em torno de 40 estruturas aqui no Estado, certamente nós vamos nos recandidatar para poder desfrutar desses 200 empregos diretos e mais, talvez, várias centenas de empregos indiretos que possam ser multiplicados aqui e permitindo que Santa Rosa possa funcionar aos fins de semana, atraindo moradores, atraindo interessados de toda a nossa região, inclusive da Argentina, não é? Que vai comprar na VAN, mas vai comprar em todas as outras estruturas, nos mercados. Se vocês virem aqui, por exemplo, nos finais de semana, quantos carros da Redondeza estão comprando aqui nos nossos mercados abertos aos finais de semana? Aquelas empresas, aquelas casas de comércio que quiserem abrir, elas poderão ganhar dinheiro também, à medida que nós criarmos o hábito, criarmos a cultura de um comércio turístico, que abre aos finais de semana para atender as pessoas, e, logicamente, essas pessoas vão folgar em outros dias. É assim, se você vai nas cidades turísticas, aí é assim, muita gente trabalha até domingo às 8 horas da noite. Por quê? Porque estão os turistas aí, que são potencial compradores, e, consequentemente, permitindo que empregos sejam oferecidos em número maior, porque há gente que aos finais de semana vem e compra e permite a expansão financeira, a expansão comercial, mas também a preciosa expansão de postos de trabalho, que eu considero o posto de trabalho o maior e melhor bem social. Aqueles que ficam nessa, às vezes com as mais diversas razões, não, porque não se pode trabalhar aos domingos. Eu trabalhei quase toda a minha vida aos domingos, como homem público, como professor que eu tinha que corrigir as redações e provas aos domingos, sábados à noite, e todas as pessoas que têm um envolvimento maior trabalham aos sábados e domingos em horas diferentes. Então, evidentemente que não vai trabalhar todos os sábados e todos os domingos. É um processo de substituição, que permite que aquela pessoa que está desempregada, ela está louca, ela está torcendo, ela está encantada e esperando que nós nos mexamos e desestruturemos os acomodados. Para quê? Para que possa haver alternativas de investimentos e homens e mulheres que venham investir na nossa cidade e na nossa região e possam ser potenciais estimuladores de mais postos de trabalho, que afinal de contas, assim, eu choro, eu sofro quando uma moça, quando um rapaz, e às vezes um pai de família me procura, pá, Vicino, precisa trabalhar, me ajuda, cara, eu preciso... E eu fico triste, choro quase, quando vejo que porque nós não temos mais investidores, nós não temos postos de trabalho. Então, se a VAN vier e puder nos ajudar, temos que ser inteligentes, parar de ser pequeno, pensar pequeno. Nós temos que pensar grande, pensar naqueles que estão trabalhando, mas principalmente naqueles que não estão trabalhando ainda. E para eles é indispensável que haja mais investidores, e a VAN é um investidor ousado,
que está aí colocando o seu dinheiro à disposição de quem quer trabalhar. E nós vamos tentar rediscutir esse assunto, Luciano, de tal forma que a gente possa contar com esse investidor também, junto com todos aqueles que queiram, aos finais de semana, também trabalhar, para oferecer mais postos de trabalho à nova geração que está vindo aí. Prefeito, seu discurso é lindo, né? É perfeito. Mas vamos sair com uma coisa concreta daqui. Que o que o vereador Schmidt fez, envolvendo um grupo da sociedade, foi fritar qualquer chance de vir aqui. Como? Criando um abaixo-assinado. E eu expliquei para os nossos amigos do Portal Plural que a gente fala a verdade. Prefeito nenhum abre pauta de 4.000 assinaturas contra, certo? Prefeito nenhum nunca. Por isso que Santa Rosa não tem ruas com... É a cidade que menos tem ruas de sentido único, de mão única, do Brasil, proporcionalmente, talvez por causa dos abaixo-assinados, famosos abaixo-assinados, né? Só para finalizar, de concreto, nós precisamos da lei, ponto. Luciano só pediu a lei, alterem a lei. Permitam que a gente tenha tranquilidade jurídica, que vocês permitam que a gente abra aos finais de semana, e a gente sabe que essa lei vai gerar, em 12 meses, aproximadamente 200 empregos diretos. Por quê? Porque vai abrir, Quero vai abrir, essas lojas todas vão abrir, Becker, elas vão começar a ter que abrir os olhos para esse mercado de fim de semana. Os supermercados, vai ser uma escala. A gente quer uma posição concreta, prefeito, sabe? Porque nós, assim, os jovens, a gente cansou, é muita gente desempregada. Se pudesse ser gerado 100 empregos, 50 empregos, que fosse, a gente tem que ser favorável a essa lei, pô, porque são 50 famílias que vão ter dignidade, pô. Tá entendendo? A gente sabe que o Schmidt falou aqui, ó, nessa mesa, onde você estava sentado, ele falou, ó, se gerar 1.000 empregos, eu sou contra igual. Bem assim ele falou, eu vou ser contra igual porque eu defendo a minha posição, que eu não quero que ninguém trabalhe sábado e domingo. Mas nós sabemos que para Santa Rosa ser uma cidade grande, precisa quebrar esse paradigma, que não existe cidade. Se for nessa coisa, então nós temos que fechar o Vida e Saúde, temos que fechar a Bosco, temos que impedir que os taxistas trabalhem, que a rodoviária trabalhe, que eu trabalhe, que vocês trabalhem, todos os meios de comunicação trabalham os finais de semana. Então não adianta, essa é uma fantasia. É uma fantasia. O trabalho aos finais de semana é para muita gente dos serviços essenciais. Então, eu respeito o Schmidt, né, que ele tem esse ponto de vista e muita gente pensa como ele. Então tem que respeitar. Agora, tem que ouvir, como o governador usou uma expressão interessante, quando ele foi defender a venda de algumas estruturas envelhecidas do Estado e que dão prejuízo. Ele disse, deputados, parem de ouvir essa minoria ruidosa que está aqui nas galerias e ouçam a esmagadora e silenciosa maioria que está precisando que o Estado evolua, cresça, se desenvolva e feche. E pare de ouvir o interesse de um pequeno grupo que trava todo o desenvolvimento. É um pouco isso. Acho que o Portal Plural aqui, ele está falando e invocando a voz das maiorias, que de modo geral são silenciosas, sofridas, mas que precisam que alguém levante a voz por eles e possa derrubar essas barreiras, que às vezes são barreiras envelhecidas e que travam o progresso, porque o progresso precisa, às vezes, sim, enfrentar desafios, enfrentar resistências que nem sempre são modernas e são, diríamos assim, elas atrapalham. Tem que ser enfrentadas para poder buscar fatos novos. E se for o caso, nós retomamos a discussão. Perfeito. Estamos nos encaminhando aí para os 20 minutos finais, né? É 1 hora de programa. Só um pouquinho, Gelson. Prefeito. Prefeito. A gente quer saber se Vossa Excelência vai ou não vai encaminhar o projeto para que a gente possa discutir com os vereadores. Tem os vereadores lá que estão esperando essa pauta. Sim. Mas o próprio Schmidt fala, cara, isso não é culpa minha, tá entendendo? Porque o prefeito tem que mandar para a Câmara esse projeto para nós poder discutir. Ele tirou pro prefeito isso aí, né? A responsabilidade. A gente quer saber de você se vai para a Câmara ou não. Eu quero dizer ainda esse assim, ano. Vamos sim, eu pretendo. Porque se depender da na van. próxima, sim. Eu pretendo reunir as entidades aqui, por exemplo, temos que construir de novo
essa mesma, eu diria assim, mesmo elan que tinha se criado naquela ocasião. Quando nós fomos lá falar com o Luciano, havia toda uma aura de empolgação aí. Vamos criar de novo isso aqui. E quem sabe o canal Plural vai ser um pouco o padrinho dessa. A gente vai ajudar nisso, construção, né, Luciano? tá? Para que a gente mova os próprios outros meios de comunicação que também estão afinados com isso. Vamos a CISAP, CDL, a Agência de Desenvolvimento, não é? E com o Sindicato dos Trabalhadores. Nós aqui no Plural buscamos sempre a coletividade, é o melhor que seja para a sociedade inteira aqui em Santa Rosa. Exato, Luciano. Então, quem sabe, vamos ouvir os outros sindicatos também, não é? Que, afinal de contas, o sindicato é, por excelência, alguém que defende o emprego. E me parece que nós estamos na contramão da defesa do emprego, não é? De mais postos de trabalho. Então, quem sabe, vamos construir, estou disposto junto com, né, com a comunidade, liderar um processo de rediscutir essa questão. Tá? Falando em emprego, o Charles Caetano Linhares aqui levantou uma questão muito interessante. Por que não investem nas agroindústrias? Poderiam trazer um selo estadual ou federal no município. Estamos perdendo para São Pedro do Butiá. As empresas que temos estão indo embora e as novas não vêm. A agroindústria é um tema bem interessante que acaba valorizando o trabalho rural, né? E principalmente o familiar, né? E aí ele depois faz mais uma citação que vamos estruturar um CIF para podermos produzir em Santa Rosa. É interessante a colocação. Como é o nome dele? Charles. Charles, é bem interessante a tua colocação. E até acho que caberia um programa desses, né? Trazer aqui a equipe da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e também da Secretaria de Infraestrutura Rural, que tem todo um trabalho nesse sentido. Eu quero te dizer, Charles, que nós temos vários programas. Um deles, graças à intervenção do nosso deputado e ministro Osmar Terra, que nós estamos, através do PAA, Programa de Alimento, né, que nós estamos comprando de agroindústrias, de agricultores, alimentos que são entregues para as entidades assistenciais. É um programa que, no ano passado, nós conseguimos 380 mil, que compramos dessas microempresas, né, familiares, e esse ano serão 480 mil. Vale a pena ver, o canal Plural, se puder ver, se não me engano, nas terças-feiras, tem a hora da entrega desses produtos e são entregues para as entidades. É uma preciosidade. Alimento de primeiríssima qualidade e produzido pela nossa gente. E esse programa capitaliza o nosso pequeno produtor rural. Entre eles, claro, as microempresas rurais, ou seja, as agroindústrias. Mas certamente isso podemos avançar bastante e trazer o Vânia, a equipe da assistência dessa área da agricultura, que tem os programas que temos, e ideias que possam ser partilhadas para que isso seja ampliado, que também gera emprego e, principalmente, permite que o jovem ele possa continuar a ficar na propriedade rural e fazer dela um espaço produtivo, rentável, e que nós possamos ter alimento de qualidade trazido para os nossos mercados públicos e nos outros espaços aí, garantindo a manutenção do homem e da mulher no campo, a nova geração, e garantindo principalmente riqueza para a nova geração e para nós todos aí, né? Eu quero citar aqui um comentário do Jonathan, o John. O melhor programa social é um emprego. O Silvio da Silva Vargas, justamente o que eu acabei de citar, Santa Rosa hoje é desestimulada a investir. Santa Rosa hoje desestimula a investir aqui. E quem já tem empresa aqui quer ir embora. Não sei se é a forma generalizada isso, mas... Eu gostaria que o Jonathan me procurasse. Eu quero ver quais os problemas... Silvio. Silvio. Pode me procurar aí. Hoje mesmo, amanhã às 8h30, tem uma reunião com 8 pequenos e alguns médios empresários que estão precisando de um apoio. Nós estamos lá reunidos com o Belinho, que também está respondendo agora pela Secretaria do Planejamento, o Rafael, que é do Desenvolvimento Sustentável, apoiando esse pessoal. Silvio, eu quero que tu venhas lá e eu vou te levar para a sala do empreendedor. Temos uma sala exclusivamente para atender quem é empreendedor, quem está investindo. Mas eu queria ver quais são os teus queixumes aí, que tem muita coisa que foge ao controle do prefeito. Sim. Outras coisas, nós estamos aí doidos oferecendo terreno, 4 terrenos
4 empresas novas que vão se instalar lá no polo multissetorial, que foi definida hoje pelo nosso MUDE. Então tem um monte de coisa boa acontecendo. Mas tem faltas que também tem que ser corrigidas. A maior parte das coisas são boas, viu? Temos a Lactalis investindo uma fortuna aí, tendo a melhor e maior indústria de requeijão do país. Santa Rosa, Lactalis. Temos o Alibem vendendo para 42 países. Temos a Cabeira que está recuperando, andando firme. Enfim, um monte de coisa boa também tem que cuidar para também não ficar só no desespero. Eu estou lendo porque eu quero dar voz aos que estão nos assistindo. Mas, Silvio, eu te espero lá, me procura que eu quero ouvir qual é o teu queixume e ver quais são as coisas que nós podemos ajudar para que quem está com dificuldade possa se manter e ser auxiliado para tocar o barco em frente. O Adair Bergman também participando bastante, que os que não querem trabalhar os finais de semana são os mesmos que reclamam do desemprego e vivem desempregados. Nascimento Freimar, acho interessante ouvirem a voz do povo. Aqui no Distrito Federal o povo pode fazer abaixo-assinado à vontade que é mesmo que nada. O governo faz o que quer. Pelo menos vocês aí da Cidade do Sul ainda são ouvidos. Olha só o Nascimento lá do Distrito Federal. Hein? Carlos e Bruna Donadel, eu não sei, agora eu perdi o tempo também dessa pergunta. Ela falou que a teoria que está sendo exposta é linda, mas a prática das empresas é bem diferente. Charles, o mesmo Charles, que estava falando sobre as agroindústrias antes, né, o Charles Linhares, mas existe um mercado que está em aberto para o estado inteiro. O pessoal quer crescer, porém precisa do selo para cruzar as fronteiras do município. Eu acompanho de perto isso aqui lá em Criciúmal, também existe um número elevado de agroindústrias e realmente o selo faz diferença para conseguir comercializar mais longe, né? Não só Gelson, pessoal, vocês todos que estão fazendo pergunta aí, obrigado, é para vocês mesmo que a gente está fazendo todo esse trabalho, tá? Continua fazendo a pergunta aí. Compartilha a live também. Compartilha, essas perguntas vão chegar no prefeito, a gente vai fazer um release disso aí depois, e no próximo Fala Prefeito, o prefeito Vicini vai responder. Então, se você está vendo esse vídeo agora, nos dias subsequentes aí, tá? Pode perguntar que vai chegar no prefeito, tá? Que a gente precisa agora voltar para a pauta, Gelson. Tem a famosa pergunta do Luciano, né, do porquê que o prefeito Vicini é dos ricos e não dos pobres, que o Luciano perguntou aí, né? Levantaram essa polêmica aí. E antes disso, eu preciso voltar e finalizar também a minha promessa que eu fiz. Né? Agora eu gostaria que fechasse em mim. Né? E agora eu falo, prefeito, aproveitar a tua presença, né? Vou falar aquilo que eu prometi falar aqui. São coisas que as pessoas não sabem, que não chegam em você, tá? E agora, não tem um fundo musical pra mim? Esse me prometeu um fundo musical pra essas horas aí, Luciano. Tinha que ter um fundo musical agora aqui. Quanto que elas... Esse casamento, né? Canta aí, Luciano. Ó, você que é vereador, você que é político de Santa Rosa, cara, vocês comemoraram essa ETA como se fosse uma Copa do Mundo, caramba! Só que você deixa de falar as coisas básicas para a sociedade de Santa Rosa. E a principal delas é que a ETA não é sua. Ela foi, sim, construída com dinheiro nosso, com dinheiro da sua mensalidade. Só no governo Vicini aí, a Corsã deve ter faturado aí, aproximadamente já uns 100 mil nos 5 anos, 100 milhões, mais de 100 milhões, só nesses 4 anos aí. A Corsã vai arrecadar 1 bilhão aproximadamente, vai ser mais, tá? A gente fala 1 bilhão para ser mais fácil de você raciocinar. Tá? Vai ser uma arrecadação em 25 anos, tá? E uma coisa que você precisa saber. Todo esse investimento que é feito, inclusive a ETA, que é comemorada por todos os políticos, estão discutindo porque não deram a palavra para o ex-prefeito. Essa foi a tônica. E ninguém sabe, se eu perguntar para os políticos, a maioria nem sabe o que eu vou falar agora. Nada é seu. Não é do Santa Rosa. Santa Rosa abre mão de todo esse ativo em prol do Estado. Ah, é nosso, porque é do Estado. Porque é uma estatal. Só que Santa Rosa abre mão desse ativo, na minha opinião, para fazer obra lá em Porto Alegre. Então eu quero que você saiba, toda essa tubulação que é colocada pela Corsã com o seu dinheiro, a gente vai provar isso. A gente vai criar um programa só para isso, tá? Para explicar toda a tubulação, todas essas obras, todas as edificações. Esses dias o prefeito Orlando, sim, fez uma defesa à Corsã. Fez um vídeo se colocando ao lado de cada uma das obras da Corsã e parabenizando Santa Rosa. Quero que você saiba
que cada uma dessas obras não é sua. E esses vídeos aqui vão ser, todos eles que eu participo, vão ser salvos em cápsulas do tempo da minha page do Facebook. Você pode me cobrar. Daqui 14 anos encerra o contrato. E se Santa Rosa quiser criar sua própria estatal, como é o nosso sonho, nós criarmos a nossa própria estatal. E temos todo esse recurso para nós definirmos no que fazer. Nesse momento, quando fechar, lá em 2032, fechar o contrato com a Corsã, você vai ter que pagar pela ETA. Você vai pagar por toda essa tubulação aí, tá? Por todas essas obras aí. Você pagou agora, ajudou a fazer. Pagar 2 vezes, né? E vai ter que pagar de novo. Que é a nossa grande crítica, prefeito, ao contrato que foi feito pelo prefeito Orlando. A nossa grande crítica é essa. Porque perpetua a Corsã. Foi um contrato incrível para a Corsã. Certo? Porque perpetua, vai gerar uma dívida para Santa Rosa. Santa Rosa vai gerar um pagamento de mensalidades de 1 bi. Me cobra, em 2032 vou estar aqui, se Deus quiser, me cobra, se não for mais que isso, o que faturou, tá? E vai gerar uma dívida para poder assumir essa concessão. Santa Rosa resolve assumir essa concessão, vai ter que pagar 200, 300 milhões de reais ou mais, tá? Para poder assumir. Tá entendendo? Então, essa é uma verdade. Não tem nada de crime aí, gente. Não tem nada de imoralidade, tá entendendo? Na nossa opinião, é um contrato que não foi feito com visão de gestão, entendeu? Porque obrigava a Corsã, prefeito, a fazer 50 milhões de investimento. A Corsã já fez. Posso falar depois disso aí? Vai poder, prefeito, vai poder falar. Estou finalizando. Estou finalizando. O contrato que foi feito pelo governo anterior obriga a Corsã a fazer um investimento que já foi feito. Já fez mais do que foi obrigado. De tão falta de visão que se teve nesse contrato, né? E a gente critica esse contrato por causa dessa condição de perpetuação que se cria para que a Corsã se perpetue nesse contrato, que não nos possibilite, nós, como cidade autônoma, como terra que quer cuidar do seu povo, quer trazer todo esse recurso para investir em saúde, para investir em educação, certo? Não vai permitir ou vai dificultar em muito que a gente tome uma decisão em prol do povo, tá? Então, só para finalizar, prefeito, só para finalizar. Eu vou poder falar sobre o Vai, prefeito, toda palavra é sua. O dinheiro não é seu. ETA não é sua. Não é. Vereador, você que estava comemorando o dia todo, reclamando de quem for dar discurso, irmão. Pelo amor de Deus. Aposto que você nem sabia disso, né? Que toda a tubulação a gente vai ter que pagar. Sabia disso? Não sabia. Não sabia, e se sabia? Não falou pro povo? Você está entendendo? Tá, então aí a gente faz o desabafo, prefeito, aí sim é o meu trabalho que ficou tratado pelo Portal Plural, como conselheiro, como consultor do Portal Plural. Lembrando você que essa somente é a minha opinião, de uma pessoa que não é vereador ainda, que não tem imunidade, não pode falar como um deputado teria, não posso falar como eu poderia falar, então eu limito, certo? Mas é uma crítica aí super construtiva, prefeito, para você poder discorrer sobre ela. Vou dar continuidade agora, é como diz o nome do programa. Fala, prefeito. Bom, quero dizer para a senhora, para o senhor que está me ouvindo, o Leonardo e o Alcides nessa parte não fecham, tá? Eu respeito a opinião do Leonardo, que tem essa visão e tal, né? Eu quero dizer assim, que a Corsã ela tem uma importância tão relevante para o estado do Rio Grande do Sul, que se cada município superavitário, como é Santa Rosa, como são outros municípios, fizessem aquilo que o Leonardo propõe, é provável que municípios menores, sem o poder de resposta a quem instala o serviço, ficariam sem água. Então, a minha visão, entendo que esse contrato, que talvez ele é bom para a Corsã, mas ele é bom para Santa Rosa também. Porque lá atrás, eu lembro épocas em que nós sequer podíamos ter recurso para ligar água em muitas casas. Hoje, ninguém em Santa Rosa está sem água. Então, no que pesa essa discussão do que seria, que talvez do ponto de vista financeiro para a cidade, seria melhor que nós tivéssemos todo o controle do recurso que é arrecadado da água e do esgoto, eu penso que é mais importante que nós tenhamos uma empresa no estado sólida, robusta e que possa manter o serviço
pelos próximos 100 anos em Santa Rosa, mas também nos demais municípios. Então, eu abro mão, do ponto de vista de cidadão, de ter menos, talvez em Santa Rosa, mas que tenha para todos os gaúchos, através dessa empresa que é bem gaúcha. Né? É isso que é a minha opinião, que nós em casa quebramos o pau também, né? Quando a gente discute, mas eu tenho essa visão, que eu acho que ela é um pouco mais solidária do ponto de vista dos gaúchos e talvez santarrosenses que somos, que talvez temos um faturamento da Corsã que poderia ficar aqui, mas e como é que fica Tuparendi, como é que fica Porto Lucena, como é que fica que não tem sustentabilidade, um investimento para garantir o fornecimento de água e no futuro a coleta de esgoto para todos. Tem réplica e tréplica, tá? Vai lá. Bom, vocês viram então a opinião do prefeito, a opinião que realmente é uma opinião que a gente tem que respeitar, né? Essa opinião mais altruísta, tá? Que realmente se preocupa. O município de Alecrim, por exemplo, é terrível para conseguir levar água lá, seria caríssimo o Alecrim, eu conheço os casos, né? Eu não acho que essa matemática do prefeito aí, eu não acho que essa matemática deveria ser assim tão generosa com os outros municípios, prefeito. Acho que esse estudo poderia até ser feito, mas eu acho que é muito desproporcional, e isso vai ser comprovado daqui 15 anos, que foi desproporcional se mantiver como tiver, né? Como está, tá? E quero lembrar você, tá? Que esse ano, prefeito, te lembrar também, que esse ano é a rediscussão do contrato da Corsã. Fica ligado você aí, tá? Algum vereador falou isso pra você? Ninguém falou, não é? Esse ano, uma coisa legal que o Orlando criou no contrato, hein? Elogio pra você, Orlando. Você criou uma rediscussão a cada 5 anos. Então fica ligado, a gente pode pedir uma rediscussão, a gente pode pedir um remanejamento de verbas, pode sim, tá? Se a gente conseguir convencer o prefeito de que Santa Rosa merece um pouco mais, e a gente chegar no entendimento que Tuparendi não vai ser tão afetado assim, certo? Eu vou ser bem sincero, prefeito. Eu acho que nessa discussão da autonomia dos municípios, eu não acho que Santa Rosa tem que estar pagando para os outros municípios, não acho. Discordo. Sabe? Eu acho que nós tínhamos que ser um super polo aqui com uma super saúde para dar suporte para Tuparendi. Um super polo com uma super educação para dar suporte para Tuparendi. Com todo esse recurso, tá entendendo? Mas tem que respeitar a sua opinião, né? E, claro, dar o direito da sua tréplica. Eu entendo que essa parte ela é, digamos, filosófica, né? É uma filosofia de procedimento gerencial. Eu entendo que eu que conheci a situação do serviço da Corsã 20 anos atrás, e hoje houve uma alteração na qualidade do serviço da noite para o dia, certo? Então eu aposto nisso, que o gestor público municipal ele tem que estar atento, ele tem que saber que a Corsã é um parceiro importante, que tem que se cobrar muito dele sim, mas também tem que dar o apoio suficiente para que ele possa manter essa estrutura, que seja qualificada, que seja séria, responsável e que garanta esse bem insubstituível, que é água qualificada para a nossa gente e a coleta de esgoto, que também, para garantir que a água continue sendo boa, é fundamental que haja a coleta, né, do esgoto e que seja tratado e devolvido a água, né, aos cursos d'água aí, já devidamente tratada e descontaminada, para que possamos ter esse bem maior que Deus nos deu, e nós temos que ser sérios, responsáveis, exigentes no tratamento e na distribuição da água. Fechar com aquela tua pergunta. 58 minutos de programa. Tempo voa, hein? Parece que vocês estão falando há 10 minutos aqui. Muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas opiniões. Eu acho que isso é importante. Estou olhando aqui, deu mais de 8.000 pessoas alcançadas já, prefeito. Mais de 8.000 pessoas alcançadas. E chegou o momento da grande questão, então, né, que você levantou, Luciano. Posso ter uma aguinha aqui? Pode, prefeito. Vamos aproveitar. Sem água eu não preciso de água. Bom, enquanto eu buscar agora... Vamos ler alguns comentários aqui. Que são muitas opiniões, se nós entrarmos no assunto não vai dar tempo, né? Mas o pessoal está cobrando aí que o loteamento Bom Jesus, para cima do Bela Vista, como fica desde 2013 na mesma situação, Não é na mesma situação. Tá a rede d'água quase pronta. Tá, o Rodrigo, com a equipe dele lá, com o acompanhamento do pessoal da Corsã, deve ser concluído nos próximos dias toda a rede d'água.
há um projeto de fazer um ensaibramento, primeiro fazer um encascalhamento lá, e eu penso, no mês de abril ainda, certamente vamos oferecer os terrenos. Aleluia! Eu celebro isso porque, de fato, demorou muito mais do que nós esperávamos. O pessoal que vai para o Bom Jesus, reze para Jesus aí, porque agora chegamos ao fim dessa parte. Já tem a rede de água, de luz pronta. Estamos finalizando a rede d'água e o Rodrigo, com o time dele, vai fazer o encascalhamento. Então, todo o pessoal vai poder ocupar aqueles terrenos e construir a sua casa. Tá aí respondido, então, Luiz e Estela Oliveira. Tem mais gente que comentou sobre isso aí também. Obrigado, D'Água. Bom, quem quiser, esse programa vai continuar no site, aí na fanpage do Portal Plural. Pode entrar lá, continuar comentando, que essas perguntas, como o Leonardo falou antes, vão chegar ao prefeito e elas serão respondidas em algum momento. Se não pelo prefeito, a gente vai trazer aqui durante a semana. O próximo, o prefeito, ele vai responder. E vamos trazer também os secretários aqui, envolvendo as pastas de cada um. Mas é isso aí. Tem uma coisa, uma dúvida, assim, prefeito, que eu agora é pessoal o negócio que não veio aqui a demanda, mas é a respeito dos trevos. Eu sei que não compete ao município, eu não sei se existe alguma barreira legal que impeça você de, por exemplo, tapar aquele buraco naquele trevo que sai a Tuparendi, ou não. Eu não sei se o senhor passou lá nos últimos dias, mas a cratera que tem lá, olha, um carro pequeno certamente vai enroscar. Cai dentro e some aí, Cai dentro, é um fusquinha, coitado. Falar a verdade, cai dentro e some. Eu não sei, eu sei que não compete ao Dyer, né? Eu até falei para o diretor do Dyer aqui, né? Ele disse, estamos sem asfalto. Ele me garantiu que o primeiro asfalto que viesse, ele tapa aquele buraco. Eu vou pedir amanhã cedo. Eu vou falar com o Rodrigo, falar com o diretor do Dyer, se for o caso, nós cedemos um pouco de asfalto para tapar aquele buraco, tá? Aí, ó, agora de firmeza. Porque o Dyer tem sido nosso... Fala, prefeito, né? Bom, vamos resolver isso aí. Amanhã cedo. Beleza. Encerrando, então? Se não chover, né? Se não chover. Tem a última pergunta, prefeito. Pois não. Circula muito nas redes sociais, normalmente que a gente posta aqui no Portal Plural, matérias sobre a prefeitura municipal, ou propriamente sobre o senhor. Que o senhor governa para a minoria e esquece da maioria. Ou seja, as pessoas comentam que o senhor governa para os ricos e esquece dos pobres. Governa para o centro, para o Tapeporã, etc. e esquece das vilas. O que o senhor tem a responder aos nossos seguidores sobre essa pergunta aí que circula muito nas redes sociais? É verdade? Procede isso? O senhor governa para a minoria, prefeito? Vamos dizer assim, eu diria que quem fala isso é uma baita sacanagem, né? Mas acontece. Sacanagem, sim. Eu entendo e te agradeço que tu me faz a pergunta. Cara, se você vê o cuidado que nós temos com as creches todas, na sua maior parte, estão nas vilas. Onde é que estão os postos de saúde que nós cuidamos, o Anderson mantém, que nós trouxemos lá do Vida de Saúde para cuidar da saúde? Onde é que estão os postos de saúde? A totalidade quase estão nos bairros e vilas. Onde é que estão as pracinhas que nós fizemos? A praça lá, digamos lá, da Auxiliadora, que nós ajeitamos, tá lá. Quem viu aquele passeio magnífico que nós fizemos lá, ao longo na Auxiliadora, que vai até a Auxiliadora 2, aquele passeio. Onde é que fica esse passeio? É lá entre a Vila Auxiliadora e a Auxiliadora 2. Lá em cima, digamos, aquela pracinha bonita, que fizemos há mais tempo, é verdade, mas foi feita lá que fica ao lado na frente da Vila Agrícola. A Vila Agrícola quase toda asfaltada. Onde é que fica a agrícola? Será que é dos ricos? Eu vou lembrar, a praça que fizemos lá, na Balneária, a bela escola que nós ampliamos na Balneária, o colégio de tempo integral na Balneária, as crianças que trouxemos para a nossa escola, que agora é no Liminha, que é de tempo integral, são quase 300 crianças lá. De onde é que são essas crianças? São dos bairros e vilas. A Planalto, que nós agora estamos asfaltando toda ela, mas já asfaltamos todo o acesso lá para outros bairros. A Auxiliadora, do tempo do Orlando, agora no nosso tempo, está toda ela asfaltada. Então, com todo respeito, cara,
cara que diz que eu governo para os ricos, ou está desinformado, ou não me conhece. Ele não sabe que a minha origem, eu sou filho de uma, né, de um pai e mãe que viveu na colônia, perdi meu pai aos 4 anos, e eu aprendi a dura situação de ter uma mãe que era lavadeira. O que é a lavadeira? Nós saímos da colônia para morar na cidade, a minha mãe, para poder sustentar nós aí sozinha, né, ela lavava a roupa para fora. E eu era um guri de 10, 11 anos, que pegava e passava para recolher as roupas na segunda-feira, e na quarta-feira eu ia lá, levava as trouxinhas para faturar aquele dinheirinho para minha mãe ajudar. Esse é o Vicine, que teve essa dura situação de vida na sua infância e adolescência, e que por isso se preocupa como ninguém. Pode ter alguém que se preocupe mais que eu, mas duvido que se preocupe como eu, mas duvido que se preocupe mais comigo do que atender as pessoas humildes, as pessoas necessitadas. E tu acha que eu seria prefeito pela 5ª vez se eu não tivesse preocupação com os mais necessitados? Não, eu podia estar muito bem cuidando da minha vida, da Helenir, dos filhos, que infelizmente um deles eu perdi, que é o Silvio, que morreu ano passado, e o Cristiano, que está há 5 anos desaparecido. E eu, no que pesa essa dureza, eu continuo firme com a Helenir para tentar aplicar o melhor possível os recursos que a prefeitura tem para atender os mais necessitados. Na colônia, na vila, no bairro, e claro, também no centro, porque afinal de contas, quem dá emprego também tem que ser apoiado, tem que ser atendido. Então, te agradeço, Luciano. Só finalizando a pergunta, se o senhor permitir. Pois não. O senhor expressou tudo o que aconteceu, né? O seu ponto de vista, correto? E por que historicamente isso não se reflete nas urnas? Historicamente, embora grandes feitos que o senhor também está falando que fez nas vilas, não interferem nas ruas, nas urnas. Por que o senhor vê isso? Por que as A obra mais importante, até a pedido do Silvio. Silvio, que meu filho, que faleceu ano passado, foi professor lá no CIEP. Ele, por várias vezes, me alertava: pai, devia ver como está de ver o perigo daquela piazada que vem ali, fica caminhando e não tem um passeio. Aquela obra que saiu lá foi, entre outras, e o Ciro e o Léo também lá, muitas vezes foi atender o pessoal lá, mas essa foi uma obra que o Ciro insistia muito, não é? Que havia sido, e está feita a obra lá. Então, eu até, sabe o que acontece? Eu tenho padecido, porque como eu tenho sido exitoso nas urnas, também eu tenho sofrido de gente assim que faz política em cima da mentira. Então me coloca, vende essa ideia de que eu sou o cara dos ricos. Quando se soubessem a dureza que foi a minha vida de infância e juventude, jamais diria isso, porque jamais eu vou negar as minhas origens. Jamais. E o meu compromisso foi com essas gerações todas, mas eu jamais desprezo também um cara que é empresário, que é empreendedor, Gerson, e que precisa do apoio, às vezes, para poder dar mais emprego ainda. Então, esse é o compromisso de servidor. Porque eu, quando me elegi, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo aí, eu, quando me elegi, assumi o compromisso de atender, de me colocar a serviço. Me colocar a serviço. E eu aprendi com o Tagore, viu? O Tagore tem um versinho muito simples e que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: adormeci e sonhei que a vida era só alegria. Acordei e vi que a vida se resumia em servir. Servi e vi que servir é alegria. É servindo, trabalhando, que eu me sinto feliz e supero todas as dificuldades familiares, pessoais, duríssimas. E às vezes até críticas injustas que a gente sofre. Mas isso não tem importância. Porque o prazer de você ver que quando sai, tipo esse é o loteamento Bom Jesus, que vamos atender quase 200 famílias, muito pobres, que vão ter o seu espaço, construir sua casinha. Ou quando vejo que eu vou na creche, aquela criançadinha querida, sendo atendidas exemplarmente pelas nossas monitoras, vou na nossa escola, vou no posto de saúde, cara, isso não tem dinheiro que pague. E servir
E se você vai entrar na política, você tem uma mãe que foi uma grande vereadora, e foi, né, uma pessoa especial, e todos aqueles, tu que é vereador, saiba que você não pode se atemorizar da crítica, às vezes maldosa. A grande gratidão deve vir daquelas minorias silenciosas, que não falam nada, mas me elegeram sempre. Eu, quando concorri, graças a Deus, e foi a missão que ele me O senhor deu. nunca perdeu uma eleição, né? Não perdi, né? Não perdi a eleição. Então, isso também me gratifica e me estimula a, na minha maturidade já, poder continuando prestando modestamente o meu serviço à comunidade. A você, a senhora, o senhor, você jovem. Eu sempre me preocupo no jovem, porque o jovem precisa desse apoio para ele poder se encaminhar na vida, como eu fui apoiado. Eu teve uma mulher, lá nos meus verdes anos, que me pagou o ginásio. Minha família não podia pagar. A dona Rita Panoncelli me pagou o ginásio e graças àquela ajuda eu estudei, me formei alguém, professor, que veio a Santa Rosa para ser professor e olha aí, virou até prefeito. Obrigado, Vicine. Esse é o Vicine que a gente conhece, grande vicinão que a gente costuma falar, né? Tem o vicinão e o vicininho aqui, né? E assim como nas eleições, né, a gente não pode estourar o tempo, porque senão vai vir o pessoal, os outros. Aqui a gente vai ter que dar tempo também, e a gente quer estipular uma hora. Já estouramos, queremos agradecer aqui e reiterar. O microfone está sempre aberto, Vicine, para você, e tomara que você possa vir ainda muitas e muitas vezes aqui, esclarecer as dúvidas, atender essa população que muitas vezes tem uma boca desse tamanho para criticar, né? Mas quando é para elogiar, às vezes fica meio tímida. Então, tá aqui. A gente não ocultou nenhum comentário, mas se tiver algum ofensivo, a gente vai ocultar, porque não é esse o objetivo do programa. O objetivo do programa... Fala Prefeito, né? É estreia do Fala Prefeito. Então, tá aqui os comentários. O senhor vai ter acesso a todos esses comentários. Então, obrigado. Obrigado pela participação de todos. E voltamos amanhã, né, com o programa Conexão. Conexão, obrigado a vocês. De coração, é para vocês que a gente está aqui. Para vocês, tá? Quero parabenizar você, prefeito. Tá? Parabenizar pela coragem. A gente avisou que não ia ser brinquedo, não. Essa cadeira aqui vai ter muito político que não vai ter coragem de sentar porque é mentiroso. Vai cair muitas máscaras aqui, prefeito. E aqui vai cair a mentira, irmão. Você vai ter vergonha de vir. Tá? Começa já desmentindo já na sua vida política aí, que isso aqui você vai ser derrubado. A gente vai falar que vai mostrar cientificamente as coisas com números. Tá? Então chega de brincadeira. A gente chegou aqui para realmente fazer, vamos dizer assim, jornalismo sério, sem medo. E com conhecimento, tá? A gente vai trazer mais players aqui. Então, parabéns, prefeito, tá? A gente agradece a tua coragem e esperamos fazer muitos outros Fala Prefeito aí. Ok? Beleza, Obrigado. tá bom. Parabéns Então. ao Portal Plural, que certamente ele é plural. Ele já na própria semântica é o nosso. Né? Então, vão em frente e certamente vai acrescentar muito às estruturas que já existem aqui, não é? De comunicação. É uma face, uma cara nova, um jeito novo, que vai ajudar a essa reformulação da nossa comunidade. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Uma salva de palmas aí, prefeito, para você que participou. Valeu, Valeu, galera! galera! Valeu, meu pai. Parabéns.